programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Juiz do Trabalho Rodrigo Dias continua nesta edição a esclarecer as principais dúvidas sobre a reforma trabalhista. O Foro Trabalhista de Rio Verde inaugura o seu Centro de Conciliação Sejusc, que promete incrementar índice de acordos nas 4 varas do trabalho da jurisdição. TRT de Goiás elimina mais uma remessa de processos em papel. A ação beneficia cooperativas de catadores. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. O juiz do trabalho Rodrigo Dias continua nesta edição a esclarecer as principais dúvidas sobre a reforma trabalhista que entra em vigor em novembro. O Foro Trabalhista de Rio Verde inaugura o seu Centro de Conciliação Sejusc, que promete incrementar o índice de acordos nas 4 varas do trabalho da jurisdição. E o TRT de Goiás elimina mais uma remessa de processos em papel. A ação beneficia cooperativas de catadores. O Hora Extra está começando agora. O Foro Trabalhista de Rio Verde inaugura o seu Centro de Conciliação Sejusc, que promete incrementar o índice de acordos nas 4 varas do trabalho da jurisdição. Confira. O que antes era apenas uma sala para arquivos de processos, agora é o Centro de Conciliação do Fórum Trabalhista de Rio Verde, no sudoeste goiano. Com investimento de R$ 93 mil, o espaço foi reformado para abrigar 4 salas com mobiliário novo, computadores e toda uma estrutura adequada para receber quem procura a Justiça do Trabalho. O Fórum de Rio Verde estava carente dessa estrutura e agora nós vamos ter... As audiências de conciliação estavam sendo feitas em salas improvisadas e agora nós temos instalações adequadas para prestar esse serviço para a sociedade. A Unidade Judiciária Trabalhista de Rio Verde atende 9 municípios da região e é a primeira do interior do estado a receber um centro de conciliação. O volume de processos por aqui é grande. Só no primeiro semestre deste ano, quase 4 mil conflitos foram solucionados pelas 4 varas de trabalho do município. Desse número, 41% foram resolvidos por meio da conciliação, quando o empregador e empregado conseguem chegar a um acordo que fica bom para as duas partes. Durante a inauguração, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás falou sobre a importância do Centro de Conciliação para o município. A importância para a Justiça do Trabalho não é só dessa inauguração, mas é nós estarmos hoje em dia pensando em conciliação. Se nós pensarmos no tribunal em decisão, é muito importante para a sociedade, mas a sociedade se autocompor, ela mesma resolver os seus problemas, é muito melhor, porque quando os dois que estão envolvidos dentro do processo conseguem autocompor, é uma realidade melhor para a Justiça do Trabalho. Diversas autoridades e servidores da Justiça acompanharam o descerramento da placa de inauguração, brindaram a nova obra do TRT e elogiaram as novas instalações. A sociedade ela espera do Poder Judiciário uma prestação jurisdicional célere, né? E a inauguração desse Sejusc em Rio Verde vai agilizar a prestação jurisdicional, uma vez que a conciliação ela demonstra o amadurecimento da sociedade. É importante também dizer que o engajamento não só das partes, como também dos advogados, traz ao Poder Judiciário uma contribuição para essa celeridade tão desejada do processo. Segundo o presidente da 18ª Região, está prevista a instalação de centros de conciliação em outras cidades goianas. Nós temos alguns locais como Anápolis, Aparecida e Itumbiara, em que tem mais do que uma vara. Nesses lugares nós vamos inaugurar os Sejuscs. O TRT de Goiás elimina mais uma remessa de processos em papel. A ação beneficia cooperativas de catadores. O descarte de processos também gera economia aos cofres públicos. Aos poucos, o caminhão lotado com caixas de arquivo do TRT de Goiás é descarregado nesta empresa especializada em recicláveis. É papel que não acaba mais. São 4 toneladas de material que será triturado e prensado para reaproveitamento.
Tudo isso é apenas uma parte das doações do tribunal destinadas a cooperativas de catadores, como a Cooperrama. O dinheiro arrecadado com a venda é distribuído entre os 28 cooperados, o que significa aumento na renda. Olha, isso aí funcionaria como uma poupança, isso aí, né? Ele seria para investimento em alguma coisa, comprar um eletrodoméstico, comprar coisas para casa que eles não têm, pagar as contas que estão atrasadas, porque o ganho do catador ele oscila muito de acordo com o aumento ou baixa do material. Então, quando a gente recebe uma doação dessa, aí funcionaria como uma poupança, onde você tem aquele dinheirinho extra que você vai quitar suas contas. Então, isso é muito interessante para o catador, para as pessoas que doam. Varia muito e ajuda muito a cada um da gente. Dulce conta que só este ano a parceria com o TRT já rendeu R$18 mil para a cooperativa. Anderson é um dos cooperados. Ele veio do Maranhão e já passou muitas dificuldades. Mas depois que começou a trabalhar como catador, a vida financeira melhorou. Já consegui comprar um carro, uma moto, já comprei também, trabalhando em reciclagem. E já tem me ajudado também a pagar meu aluguel, como eu comer, como pagar energia, água, tudo. Do ano passado para cá, o TRT recolheu para doação mais de 100 toneladas de papel nas unidades de Goiânia e no interior do estado. Este montante, por exemplo, veio de Lusiânia. São processos judiciais arquivados entre 2006 e 2011 e, por terem mais de 5 anos, podem ser descartados. Este servidor, que atua no núcleo de material e logística do tribunal, percorre as varas de trabalho espalhadas pelo estado atrás de papel que já não tem mais utilidade. Só não são descartadas as sentenças e acórdãos, além dos processos com valor histórico. Para ele, a iniciativa traz muitos benefícios. O tribunal sempre teve essa preocupação com o ambiente. Então, a exemplo do descarte correto de eletroeletrônicos e mobiliário em geral, também o papel agora recebe essa destinação. A vantagem disso é que o ambiente agradece e as cooperativas conseguem também ter uma ajuda bastante significativa nesse sentido. Então ganha todo mundo, o ambiente ganha, o tribunal cumpre o seu papel social e os cooperados recebem um dinheirinho a mais, que vai fazer a diferença no final do mês. Com a doação dos processos, o tribunal atende à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que prevê destinação do material selecionado a programas de natureza social. O descarte também permitiu a transferência do Departamento de Arquivo para um imóvel próprio do TRT, o que representou a economia de R$20 mil por mês, que eram gastos com aluguel. O projeto, na realidade, ele veio para trazer uma economia para o tribunal. Hoje, a nível de PEC 95, em que a gente tem que economizar, e isso daí é uma realidade do Brasil, mas teve também uma questão social subjacente, em que hoje esse papel que era inútil para nós está sendo utilizado para a sociedade, retornando como forma de reciclagem para uma utilização futura. No próximo bloco, o juiz Rodrigo Dias da Fonseca volta a falar conosco sobre as principais mudanças trazidas pela reforma trabalhista, que entra em vigor em novembro. Ele também esclarece dúvidas da população. Voltamos em instantes. Na última edição do programa Hora Extra, falamos sobre o impacto da reforma trabalhista nas relações de emprego, em questões como jornada de trabalho, férias, trabalho intermitente e prevalência do negociado sobre o legislado. E nesta edição, nós convidamos o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara, para continuar esclarecendo alguns pontos da reforma que causam dúvidas à população e até mesmo aos operadores do direito. Seja bem-vindo novamente. Um prazer, como sempre, estar aqui, Fabi. Doutor Rodrigo, o que vai acontecer com o tempo à disposição? Ele desaparece? Não, essa figura se mantém do jeito que sempre foi. A confusão que se faz, eu imagino, seja por conta da exclusão, da supressão do Instituto das Horas in Itinere. Mas mesmo nos casos em que anteriormente eram devidas horas in itinere e não mais serão,
Se esses empregados conduzidos pelo empregador chegam ao trabalho e ficam conduzidos pelo empregador e ficam algum tempo ali aguardando o início da jornada, especialmente, aliás, nesses casos em que costumam ser em locais distantes, né, dos centros urbanos, esse tempo continuará sendo considerado tempo à disposição do empregador. A mesma coisa no retorno. Se o empregado sai do trabalho e fica aguardando para ir embora do serviço a condução que é fornecida pelo empregador, sem outra opção para tanto, hora in itinere não haverá, por expressa disposição legal a partir de novembro, né? Mas as horas, o tempo à disposição continuará existindo do mesmo jeito. A reforma não tocou no Instituto do Tempo à Disposição. E os requisitos da relação de emprego continuam valendo? Essa pergunta é ótima porque me permite fazer uma observação sobre o nível de desinformação impressionante sobre a reforma, quer você seja favorável ou contrário aos seus termos. É evidente que todos os requisitos da relação de emprego estão absolutamente presentes, como sempre estiveram. Eles estão lá no artigo 3º da CLT, que não foi modificado, não foi alterado, não foi suprimido, do jeito que sempre foi nesse aspecto. Nada mudou nesta parte. E em relação à jornada 12 por 36, ela foi regulamentada, vamos dizer assim, né, pela reforma. Ela pode ser utilizada em todas as atividades? A diferença fundamental nesse aspecto é que o sistema 12 por 36, antes da reforma, por força da súmula 444 do TST, só podia ser firmado por negociação coletiva. Mas desde que fosse firmado por negociação coletiva, poderia ser exercido em qualquer atividade. A partir da reforma, sim, pode ser exercido em qualquer atividade, tal qual já ocorre hoje. A diferença, talvez, a gente possa assim considerar, é que de fato será mais facilitada a implantação do sistema, será facilitada a implantação da jornada 12 por 36 por conta dessa facilidade maior, obviamente, que o empregador estabeleça ela diretamente em negociação com o seu empregado, sem precisar da intervenção do sindicato. De tal forma que eu diria que é possível que haja uma expansão do uso da jornada 12 por 36 para quaisquer atividades, mas esse aspecto de que seja em quaisquer atividades já existia antes da reforma por negociação coletiva. Certo. E sobre jornada, nós também temos uma dúvida de uma telespectadora, da Luzia da Conceição, recepcionista. Vamos lá? Eu gostaria de saber sobre a reforma trabalhista, se o meu chefe exigir, eu tenho que trabalhar além da minha jornada? Gracinha, essa moça, negócio muito dela. Luzia, na verdade, isso também é outra coisa que não mudou. O artigo, posso até estar me enganado quanto ao artigo, salvo engano é o 59 da CLT, que estabelece que o empregado formula com o empregador um acordo de prorrogação de jornada de no máximo 2 horas por dia. De tal forma que, feito esse acordo, o empregado faz as horas extras de no máximo 2 horas. Isso acontecia antes, isso acontecia depois, tanto antes quanto depois da reforma, independentemente dela. O que mudou é que esse acordo que precisa ser feito para a prorrogação de jornada, hoje e até novembro, tem que ser obrigatoriamente escrito. E a partir da reforma diz que apenas é preciso fazer um acordo individual. Como não há mais a menção a que seja necessariamente escrito, obviamente que ele pode ser inclusive verbal e haverá quem entenda que ele pode ser até mesmo tácito. Mas que é possível a prorrogação por mais 2 horas, sim, no máximo 2 horas extraordinárias, sim, independentemente da reforma. O que a reforma mudou nesse aspecto foi exclusivamente o fato de que esse acordo para prorrogação de jornada, não confundir com compensação, para mera prorrogação com pagamento, tinha que ser feito antes da reforma por escrito, obrigatoriamente. E agora pode ser verbal, para alguns aos quais eu não me filio, pode ser até tácito. Ele não pode ser além das 2 horas? Não além das 2 horas, com exceção do regime 12 por 36, né? Ok. Na sua opinião, Rodrigo, a reforma veio para sanar algumas incongruências, como tratar igualmente um operário de chão de fábrica, um trabalhador ali do chão de fábrica e um gerente de uma grande empresa? Como era feito, né? A lei tratava igualmente essas duas pessoas? E no plano ideal,
essa diferenciação, evidentemente, no plano da realidade existe, e no plano ideal poderia até haver algumas outras distinções na lei. Mas sim, isso foi feito em pelo menos 2 aspectos. O primeiro deles é a possibilidade de aquele empregado que tem uma remuneração um pouco melhor e que detenha curso superior, possa negociar, resolver os seus conflitos trabalhistas, levá-los não mais à Justiça do Trabalho, mas, se quiser, às câmaras de arbitragem. Porque se entende que para esse tipo de empregado, ele tem uma consciência, um discernimento maior que lhe permita externar sua vontade nesse sentido. E a outra hipótese, para os mesmos empregados, diz respeito às negociações individuais que ele entabule com o seu empregador, que neste caso e só neste caso prevalecerão inclusive sobre aquelas objeto de negociação coletiva. Então, para um empregado que ganha, a rigor, esse na minha visão é um defeito da lei. O patamar deveria ser mais alto salarial. Mas aquele que ganha até 2 vezes o teto de benefícios do INSS, hoje vai dar 11 mil, uns R$200, né? Quem ganhar daí para cima vai poder fazer as 2 coisas, desde que tenha um curso superior num dos casos, né? Que é resolver seus conflitos trabalhistas, seus litígios nas câmaras de arbitragem, fazer uma cláusula compromissória nesse sentido, e também negociar diretamente com o seu empregador condições de trabalho que podem ser, inclusive, diferentes daquelas previstas coletivamente. Vai prevalecer essa negociação individual para esse empregado, ao suposto de que tenha maior discernimento, menor grau de subordinação em relação ao empregador. Fazendo valer aí o princípio da autonomia da vontade. Com muito mais força, certamente, para esses empregados. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, sobre os pontos mais polêmicos da reforma trabalhista. Não saia daí. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias, sobre a reforma trabalhista e os impactos na relação de emprego. Doutor Rodrigo, a reforma trouxe mais responsabilidade para as partes, inclusive na elaboração, né, inicial do contrato de trabalho? Bom, as partes têm muito maior responsabilidade na Justiça do Trabalho, especialmente porque, como regra, embora não seja obrigatório, estão assistidas por advogados. E já se sabe que, a partir da reforma, quando os pedidos deduzidos em juízo não forem acolhidos, a parte que for sucumbente pagará honorários advocatícios de sucumbência à parte contrária. De igual forma, aquele que deduzir algum pedido que exija a realização de perícia, caso esse pedido seja rejeitado, a parte, inclusive o reclamante, que é a maior alteração na lei nesse aspecto, é responsável pelo pagamento dos honorários do perito. Como já se sabe de tudo isso de antemão, é muito provável que as partes, especialmente seus advogados, façam essa avaliação prévia de que pedidos devem ser apresentados ou não em juízo. Esse filtro que deve ser feito pelo advogado vai exigir, por óbvio, maior responsabilidade, mais ética ao se demandar na Justiça do Trabalho, o que eu acho, inclusive, positivo. Nesse aspecto, os advogados, diga-se de passagem, exercerão, de fato, com muito mais contundência, aquele papel que tem reconhecido na Constituição de serem essenciais à administração da Justiça. Ok, doutor Rodrigo, vamos agora à dúvida da advogada Cristina Diniz sobre a reforma. Doutor Rodrigo Dias, eu sou Cristina Diniz, advogada trabalhista, há 25 anos, e queria saber de você, se com a reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho passa a ser paternalista para o empregador, mesmo pessoa física ou jurídica, ou seja, paternalista, patronal agora? Doutora Cristina, é um prazer te dirigir-me à doutora. É evidente que não. A Justiça do Trabalho paternalista em favor do empregador é um dos mitos, pelo menos na minha opinião, oriundos da reforma. Porque a reforma tratou de é uma reforma muito ampla e que em vários pontos da CLT em especial
ela, não diria, em alguns aspectos, suprimiu direitos e então passa-se a impressão de que então, tendo em vista que a reforma, em muitos aspectos, tratou da supressão de direitos, alguns podem achar que então isso vai se refletir na atuação da Justiça do Trabalho. Vamos tentar botar as coisas nos devidos lugares, né? A CLT e legislação trabalhista continua sendo uma legislação que trata de uma relação em que as partes estão em posição de desigualdade e o hipossuficiente continua sendo o empregado. Só que no curso do tempo alguns excessos talvez tenham ocorrido por conta dessa concepção. E alguns desses excessos foram suprimidos pela reforma. Vou dar um exemplo. Houve uma mudança bastante profunda no que diz respeito à regulamentação do intervalo que os empregados têm diariamente, né? Só que a alteração de fato, se você analisar o antes e o depois, é prejudicial ao empregado. Por quê? Porque antes, se o empregado tinha 40 minutos de intervalo, se ele trabalhasse mais de 6 horas, como tem que ter 1 hora, o empregador tinha que pagar 1 hora inteira, mesmo tendo dado aqueles 40 minutos. De tal forma que pouco importava se o empregador deu 5 minutos de intervalo ou deu 55 minutos de intervalo, ele era condenado a pagar o mesmo valor. Agora vai ser condenado a pagar apenas a diferença. Diminuiu para o empregado, de fato, a extensão do que lhe será reconhecido, mas eu acho justo. Diminuiu, mas foi justo. A nova regra é mais justa que a anterior. Até 1994, o intervalo não era devido ao empregado, ponto. Se o empregador não desse o intervalo, isso era uma mera infração administrativa. Quem é que diria, até 1994, que a CLT não era protecionista em favor do empregado? Isso não é assim, evidentemente. O que vai se exigir é uma maior responsabilidade do empregado para demandar em juízo. Mas dizer que a Justiça do Trabalho é uma justiça protecionista patronal é um exagero monumental. Eu sei que não é isso que a doutora quis dizer, ela está só questionando, mas não acho que seja verdade isso. Doutor Rodrigo, qual será o papel do judiciário daqui para frente com a reforma, né? Alguns críticos falam que a Justiça do Trabalho se tornará meramente homologatória de acordos extrajudiciais. Isso procede? Não. O papel do judiciário é o mesmo de antes. Solução de conflitos trabalhistas e pacificação. O judiciário trabalhista, solução dos conflitos trabalhistas e pacificação social, de forma mais ampla. Quanto à homologação de acordos extrajudiciais, é uma das novas possibilidades que foram trazidas à Justiça do Trabalho. Muito cá entre nós, Fabíola, eu acho que a gente já faz isso há muito tempo. A gente só não vê isso de forma expressa, né? Porque a gente sabe que, de verdade, empregados e empregadores não raro fazem esses acordos, simulam uma reclamação trabalhista justamente para obter a chancela do judiciário, para conferir segurança, é isso que eles pretendem, né? Aquele acordo, evitando que depois ele seja, a despeito do acordo, seja objeto de nova ação judicial contestando seus termos. Esse é um dos aspectos, é uma das novas possibilidades e que, se forem tratados com responsabilidade pelos juízes, que deixem de homologar qualquer coisa, eu não estou dizendo que todos façam isso. Se for utilizado com responsabilidade pelos juízes, será inclusive positivo, penso eu. De toda forma, acho que o judiciário segue na sua trilha importantíssima de pacificação social, equilíbrio das relações de trabalho. Isso não muda, ao contrário, isso é robustecido com a reforma trabalhista. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigada pelos esclarecimentos tão importantes sobre a reforma. Como sempre, um prazer estar aqui, Fábio. Ok, Hora Extra fica por aqui. Conversamos com o juiz Rodrigo Dias sobre as novas regras da reforma trabalhista. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar o programa também na próxima semana e acompanhar as notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima.